Queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Antes de lermos, queria chamar a sua atenção um pouquinho aqui para frente. Imagine você um grupo de soldados que passou longos meses batalhando, lutando, e de repente esse grupo de soldado, motivado, encorajado, disposto a dar a sua vida pela luta, começa a ouvir rumores de que o seu comandante, o seu general, morreu. Ao ouvir esses rumores, eles perdem a coragem, perdem a vontade, começam a se perguntar se realmente vale a pena enfrentar aquela batalha a ponto de morrer. E isso os desanima, a tal ponto que eles começam a duvidar. Mas com o passar dos dias, esse mesmo grupo de soldados, desanimado, descobre que aqueles rumores eram falsos, e que o seu comandante estava vivo, mas não só vivo, que ele derrotou o pior inimigo deles. Isso os anima novamente, os traz vigor e faz com que eles entendam que viver debaixo daquele propósito era crucial. É exatamente isso que iremos ver hoje. Paulo está lidando com uma igreja, e nós já vimos vários assuntos que Paulo lidou com essa igreja. Mas esse assunto aqui é crucial. Algumas pessoas estavam espalhando rumores de que Jesus não havia ressuscitado. E Paulo vai lidar com essa questão dentro dessa igreja, iniciar esse capítulo de número 15, e nós vamos ver uma parte só que Paulo ensina hoje. Nós iremos ver do verso 1 até o verso de número 34, onde Paulo vai começar a falar daquilo que é glorioso para nós, daquilo que cantamos hoje, daquilo que celebramos no dia da Páscoa, que o nosso Senhor, de fato, ressuscitou. Veremos que isso é crucial para a fé cristã. E se você está com um guia, nós iremos ver que a ideia central de Paulo aqui, vai aparecer aqui atrás, é que a ressurreição de Cristo é o fundamento da fé cristã, assegurando vitória sobre o pecado e a morte, impactando nossa vida presente. A ressurreição de Cristo, ela é o fundamento da fé cristã, assegurando a vitória sobre o pecado e sobre a morte, impactando nossa vida presente. Essa é a ideia central daquilo que iremos ver hoje, do verso de número 1 até o verso de número 34. Mas para nos ajudar, eu dividi esse sermão em 3 partes. Nós iremos ver que do versículo 1 até o versículo 19, a ressurreição é o centro do Evangelho. Paulo vai argumentar mostrando que a ressurreição é o centro do Evangelho. Depois nós iremos ver na segunda parte que Cristo é a promessa da vida eterna. E por fim, nós iremos ver que a santidade reflete a vitória de Cristo. Não iremos fazer a leitura de todos os versículos. Iremos ler à medida que formos avançando. Por isso, vamos para a primeira parte, onde iremos ver que a ressurreição é o centro do Evangelho. Leia comigo, 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 até o verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, venham lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vós, o qual vos receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles, vocês também são salvos, se retiverdes a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, eu entreguei a vocês o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez,
dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam ele, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. Só até aqui, a primeira parte. Paulo começa falando agora para esse grupo que não estava acreditando na ressurreição, mostrando para eles que a ressurreição é o centro do Evangelho, é o centro daquilo que eu e você acreditamos. Porque pense, a obra de Cristo, a sua vida, a sua morte na cruz, sem a ressurreição, não iria valer de nada. Nós iremos ver que Paulo fala sobre isso. Mas olha o versículo 1. Paulo inicia agora com um tom leve para essa igreja. Lembra que Paulo vem batendo nessa igreja? E algumas palavras de Paulo é dura para eles. Mas agora Paulo parece que diminui o tom. Ele vai falar de coisas sérias também, mas ele começa: irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Olha o primeiro que Paulo começa falando, convidando aquela igreja a lembrar-se do evangelho. Afinal, não é isso que fazemos todo domingo? Vemos para a igreja, durante a semana também. Quantas e quantas vezes você não escuta aquilo que você já sabe? Muitas vezes, na escola bíblica, nos ensinos, na pregação, são coisas que muitas vezes você já sabe, mas o que Paulo está falando para eles, vale para nós também, é que precisamos sempre sermos lembrados do Evangelho. Essa é uma prática corriqueira que precisamos adotar na nossa vida. Pode ser sim que coisas ditas aqui você já saiba, mas olha o que Paulo está dizendo, e isso serve de importância para você. Lembrem-se sempre do Evangelho. É assim que Paulo começa instruindo esses irmãos sobre esse problema que nós iremos ver. No versículo 2, Paulo vai dizer: por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. No versículo 3, agora Paulo vai dizer que antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Perceba, Paulo está dizendo que esse evangelho que ele pregou, não foi ele que inventou. Não foram os apóstolos que inventaram esse evangelho. Eles receberam do Senhor. Os apóstolos tinham essa incumbência de anunciar o evangelho. É isso que Paulo faz ao escrever essas cartas, anunciar o evangelho de Jesus. E Paulo está dizendo, aquilo que vocês receberam, do qual nós recebemos do próprio Senhor. É por isso que afirmamos que esse evangelho, ele não pode ser mudado, ele não pode ser alterado, modificado, porque nenhum ser humano criou ele. O evangelho vem unicamente do nosso Deus. E é isso que Paulo convida esses irmãos a lembrarem do evangelho. E perceba que ainda no versículo 3, Paulo vai dizer que esse evangelho, por qual Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o que? As Escrituras. E no versículo 4, Paulo continua, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Talvez está aqui uma definição simples do que é o evangelho, que Cristo morreu, segundo as Escrituras, que foi sepultado e depois ressuscitou ao terceiro dia.
uma definição para entendermos o que é o Evangelho. Consiste na vida de Cristo, na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. Essa é a pregação que Paulo levou para aquela igreja e para aqueles irmãos. E que Paulo convida eles a lembrar que eles receberam o Evangelho. Parece que você pode perguntar, mas alguém duvida disso? Que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou? Sim. Naquela época alguns estavam duvidando, mas hoje também alguns duvidam até. Temos a famosa, por exemplo, conhecida como teologia liberal. Eles começam duvidando da palavra do Senhor, depois começam duvidando dos milagres de Deus, do qual inclui a ressurreição de Cristo. E negam esse fato que é a base do fundamento, é o fundamento da fé cristã. Tanto naquele tempo, alguns negavam, como hoje também alguns ainda continuam negando esse fato que é o fundamento da fé cristã, que Cristo morreu e ressuscitou. Martinho Lutero, esse que escreveu o Castelo Forte, disse que a ressurreição é a nossa maior alegria. Entender que Cristo ressuscitou é a maior alegria do cristão, do discípulo do Senhor. É saber que os seus pecados foram perdoados. Olha o que Paulo está dizendo isso no versículo 3. Que pelos nossos pecados. Quem pagou o preço? Nosso Senhor Jesus. E como é que foi aceito o sacrifício de Jesus? Como é que temos a certeza de que Deus olhou para o seu Filho na cruz e recebeu esse sacrifício? Porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Paulo agora vai dizendo, a partir do versículo 5, olhe comigo, Paulo diz, ele continua o seu argumento. E esse Jesus que ressuscitou apareceu a Cefas, ou a Pedro, é o mesmo nome, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Olha o que Paulo está dizendo, isso aqui é um assunto novo. Ele se apresentou a Pedro, lembra, Jesus vai comer com Pedro. Irmãos, falar que Jesus ressuscitou talvez é algo comum dentro da igreja, mas eu quero que você imagine, eu não estou dizendo que Jesus se ressuscitou como um espírito de luz. Eu estou dizendo que aquele corpo que estava pendurado no madeiro, que foi perfurado, que tinha chagas em suas mãos apregoados, é esse corpo que Deus ressuscitou. É esse mesmo corpo que o Senhor ressuscitou, as mesmas células. Era o sangue que escorria. Percebe-se algo escandaloso, é milagroso. Essa é a ressurreição de Jesus. E Paulo vai dizer, olha, não é só um argumento lógico, algumas pessoas viram ele, Pedro viu ele, e a Bíblia vai nos relatar que Jesus comeu com Pedro, se alimentou, não era um espírito, era corpo, tinha ossos, corria sangue em suas veias, não só isso, mas apareceu aos 12, lembra Tomé? É o Senhor mesmo? E Jesus disse que não é um espírito, está de corpo, e Tomé disse, Senhor, deixa eu tocar nas suas chagas, para ver se é verdade. Tomé toca, é o corpo do nosso Senhor ressuscitado, é o nosso Senhor ressurreto, e Paulo vai dizer que depois ele apareceu a 500 pessoas de uma vez, e alguns desses ainda estavam vivos, outros porém já partiram. Depois no versículo 7, Paulo vai dizer, foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos, por último, foi visto também por Paulo, e aqui ele vai relatar, que ele como nascido fora de tempo, e nós sabemos o caminho, lá em Atos vai descrever como o Senhor Jesus aparece para Paulo, e esse apóstolo que é nascido fora de tempo, do qual perseguiu a igreja, também testemunhou com seus olhos, que Jesus havia ressuscitado. Paulo agora diz que a ressurreição é o pilar do Evangelho, e que essa ressurreição tem evidências históricas, pessoas viram Jesus, não é um conto de fadas, não foi algo criado, as pessoas viram a Jesus. Já parou para pensar? Qual é o ser humano vivo mais velho? Você conhece? Alguém que tenha maior idade, vivo? Talvez se pesquisar no Google, vai achar lá alguns. Sabe quem é, irmãos? É Jesus.
Jesus tem mais de 2000 anos. Já parou para pensar nisso? Ele não é um espírito que está lá, é corpo. É um ser humano. Percebe? O nosso Senhor está vivo há mais de 2000 anos. Quando Ele subiu aos céus, lá Ele não se transformou em um ser, um espírito, uma luz, não. É o seu corpo assentado ao lado de Deus Pai. Ele é o ser humano mais velho, com mais de 2000 anos. É isso que a igreja cristã e a nossa fé se baseia, que o nosso Senhor está ressurreto, ressuscitou. E como cantamos, Ele está vivo, vivo até hoje. Esse é o primeiro ponto de Paulo. Ele vai falar que essa mensagem, a morte de Jesus e a ressurreição, é o pilar da nossa fé. E nós poderíamos perguntar, tá, Paulo, mas por quê? Por que isso é o pilar da nossa fé? Por que precisamos acreditar nisso? E aí Paulo segue, olha no versículo 15 agora, lá um pouquinho mais para frente, Paulo vai dizer que se isso não aconteceu, algumas implicações estão presentes. Primeiro, ele vai dizer no versículo 15, que se isso não aconteceu, os apóstolos são mentirosos. Eles são falsas testemunhas, ou seja, tudo que eles escreveram, de nada serve. Não só isso, mas que a nossa fé é inútil. Não serve de nada ter fé. No versículo 17, ele ainda diz que se isso não aconteceu, estaríamos presos em nossos pecados. E alguém ainda precisaria pagar o preço por isso. E por fim, no versículo 18, olha o que Paulo diz. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. Agora olha o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. É isso que Paulo está dizendo. Se a ressurreição não aconteceu, os apóstolos são mentirosos. A nossa fé é inútil. Ainda estamos presos em nossos pecados. E por fim, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Vivemos atrás de uma fábula, de algo que não existe. É isso que Paulo defende nesse primeiro ponto, mostrando que a fé cristã se baseia na morte e ressurreição de Cristo. Parece, irmãos, que na nossa cultura e tradição, a data mais importante para o cristão qual que é? O Natal. É importante também, mas não. A data mais importante para a fé cristã, segundo esse texto, qual que é? A Páscoa. A ressurreição do nosso Senhor. Por isso que a igreja, como o pastor Léo falou no início, se reúne aos domingos. E é por isso que Paulo diz que esse é o fundamento da nossa fé. E agora, nós poderíamos perguntar para Paulo, tá, Paulo, mas será que Jesus ressuscitou mesmo? E se Ele ressuscitou, o que isso afeta na nossa vida? E é por isso que nós iremos ver que Jesus ressuscitou, e agora a sua igreja pode se alegrar. Por isso, o segundo ponto, nós iremos ver que Cristo é a promessa da vida eterna. E aqui, olha o que diz a partir do verso 20 até o verso de número 28. Vamos ler. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar a Deus o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que Ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E Paulo começa afirmando, percebe a dúvida deles, Paulo dizendo que se aquilo não acontecesse, tinha implicações, mas olha o versículo 20, Paulo começa dando uma afirmação.
Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo afirma, isso aconteceu. E porque isso aconteceu, agora Paulo vai discorrer mostrando que em Cristo, o seu povo agora tem a promessa da vida eterna. Olha como ele diz no versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Irmãos, isso aqui é motivo de alegria para nós. Primícias era uma palavra usada no Antigo Testamento, quando alguém que tinha uma colheita pegava a primeira parte e levava como uma doação, uma oferta. E aquilo simbolizava que uma colheita iria vir, que algo depois iria vir. Sabe o que Paulo está dizendo? Que Cristo ressuscitou, isso é um fato. Ele foi o primeiro, mas depois outros virão. Sabe aqueles que já dormiram em Cristo? Alguns amigos nossos, pessoas que vimos. A alegria nossa é saber que um dia também iremos ver novamente esses irmãos. Porque como Cristo foi o primeiro, outros também ressuscitarão. Enquanto eu fazia esse sermão, lembrei de alguns amigos, pessoas que eu já vi e que dormiram em Cristo. E a alegria nossa é saber que Jesus foi o primeiro, mas outros irão ressuscitar também. Iremos ver nossos irmãos um dia, como Jesus também ressuscitou. Mas olha o que ele diz no verso 21, Paulo continua então, visto que a morte veio por um homem, a ressurreição também. Paulo lembra lá de Adão. Lembra quando Adão cometeu o pecado? A morte, o pecado entrou por Adão. Agora a ressurreição, Cristo sendo o primeiro, a ressurreição agora faz parte da igreja cristã. Essa não é a nossa esperança. Na nossa cultura, pós-pandemia, um tempo atrás, a morte foi algo que assolou a muitos. E até hoje, a morte, a ideia de morrer assola muitos. E com isso eu não estou dizendo que vamos procurar a morte, não. Mas para que o cristão, ele não teme mais a morte. Porque o nosso Senhor ressuscitou. Ainda que doa, ainda que sofremos com isso, mas lembre-se sempre, o nosso Senhor ressuscitou. Essa é a certeza da fé cristã, é isso que Paulo está dizendo, que por Adão entrou o pecado, essa é a má notícia, mas por causa de Cristo Jesus, da sua ressurreição, um dia iremos celebrar todos juntos. Olha o verso 23, cada um porém na sua ordem, e aí aqui Paulo vai mostrar uma ordem dos acontecimentos. Paulo vai dizer que primeiro Cristo foi o que ressuscitou, depois aqueles que já dormiram e que são de Cristo, e então virá o fim, quando ele entregará o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Paulo aqui está citando o Salmo de número 110, versículo 1, quando é uma profecia messiânica dizendo que o rei messiânico, aquele que é o Senhor, iria colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Paulo está dizendo que primeiro Jesus, depois aqueles que dormiram em Jesus, os seus filhos. E depois que tudo isso acontecer, note, no versículo 28, vai dizer, quando porém todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui, irmãos, é algo belo. Vemos a obra da Trindade. Olha o que aconteceu. Deus Pai enviou Deus Filho, Jesus, para morrer e fazer a obra da redenção. E ao morrer, Deus Pai ressuscita Jesus. E agora eles enviam o Espírito Santo para testemunhar ao povo sobre essa obra da redenção. E quando Jesus retornar, Jesus vai entregar essa obra que ele fez a Deus Pai, para que todos glorifiquem a Deus. Percebe a união, o amor, a unidade da Trindade trabalhando aqui, é isso que Paulo está dizendo. Quando o reinado de Jesus vier, ele vai entregar ao seu Pai, mostrando que aquilo que o seu Pai determinou para ele fazer, ele fez. E agora, todo louvor, toda honra, toda glória a Deus Pai. É isso que Paulo está dizendo. E em Cristo
se Cristo ressuscitou e Ele é a primícia da ressurreição, nós podemos nos alegrar também. Podemos nos alegrar com a certeza que quando chegar o nosso momento, se Cristo não voltar, de fecharmos os nossos olhos aqui, um dia abriremos nossos olhos com o Senhor Jesus. Um dia também ressuscitaremos. Um dia também veremos a volta do nosso Senhor. Sabe, eu vi um vídeo circulando na internet esses dias, um vídeo melancólico, onde a pessoa dizia assim: imagine daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar mais de você. E no vídeo, os comentários eram desesperadores, porque as pessoas não tinham perspectiva pós-morte, pós-vida. Para nós não, entendendo que Cristo é a primícia da ressurreição, e que um dia o reinado dele será completo, podemos também descansar, sabendo que passar 100, 200 anos, não sabemos quando o nosso Senhor voltar, mas um dia estaremos com Ele, um dia também reinaremos com o nosso Senhor. Esse segundo ponto, Paulo mostra que podemos ter uma expectativa, uma esperança do retorno de Cristo para nós, se um dia morrermos antes do Senhor voltar, mas também uma alegria com aqueles que já dormiram em Cristo, sabendo que eles ressuscitarão também. Mas então, vamos viver só pensando no futuro? Pensando nesse dia? Não. Por isso que Paulo escreve os versos 29 ao 34, onde Paulo vai mostrar que precisamos viver uma vida de santidade para refletir essa vitória de Cristo sobre a morte. Olhe comigo o versículo 29 até o verso de número 34. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós somos expostos a perigos a toda hora, dia após dia? Morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Então, nesse terceiro ponto, Paulo agora vai terminar esse argumento dele, mostrando que a vida em santidade reflete essa vitória de Cristo, a ressurreição de Cristo. E Paulo começa no versículo 29, talvez está dizendo aí, eu não entendi nada, Paulo, esse versículo 29. E deixe-me te explicar para você entender. Alguns daquela época acreditavam que poderiam se batizar pelos mortos, e que o que ele faria iria afetar a vida do morto. Só que essas pessoas que acreditavam nisso estavam negando a ressurreição. Aí Paulo vai dizer assim, então peraí, alguma coisa não está batendo. Vocês se batizam pelos mortos, mas diz que não tem ressurreição? Vocês são incoerentes naquilo que vocês estão fazendo. Paulo não está dando um aval para o batismo pelos mortos. Paulo está mostrando a incoerência do argumento deles, de pensar, de fazer essa prática, mas o seu argumento não é condizente com aquilo que eles viviam. Por isso Paulo começa o versículo 29 mostrando essa incoerência do que alguns tinham. E no versículo 30 ao 32 agora, Paulo vai dizer que ele foi exposto a perigos, a feras. Irmãos, aqui é uma linguagem figurativa. Se você for ler o que aconteceu em Éfeso, não existe nenhuma fera. Mas fera era usada de maneira corriqueira para algumas autoridades políticas que perseguiam o povo de Deus. E Paulo está dizendo que ele foi exposto a vários perigos. Nós ano passado nós passamos por Atos, e nós vimos que Paulo apanhou em várias cidades, foi exposto a vários e vários perigos. E Paulo está dizendo, se Jesus não ressuscitou, se a ressurreição não existe, então tudo isso que eu estou fazendo é em vão. Nada disso faz sentido, eu não estou vivendo pelo propósito correto. E aí Paulo usa uma famosa frase. Olha o que diz no versículo 32 no final. Se os mortos não ressuscitam, então
comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo está usando essa frase num tom negativo, tá? Algumas pessoas acreditavam assim, olha, como não existe vida após a morte, como não existe ressurreição, então nós vamos viver o aqui e o agora, e da maneira que quisermos. Então vamos comer e beber, fazer tudo o que nós quisermos hoje, porque amanhã nós podemos morrer. Paulo está dizendo, uma vida sem propósito, as pessoas vivem assim, como se não houvesse amanhã. Até algumas músicas já foram criadas sobre isso, né? Amar como se não houvesse amanhã, viver como se não houvesse amanhã. E Paulo está dizendo, isso é errado. Temos que olhar por uma perspectiva de que a ressurreição existe. E se a ressurreição existe, precisamos viver de acordo com aquele que ressuscitou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que no versículo 33, Paulo vai encerrar esse bloco dando uma advertência para eles. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E eu digo isto para vergonha de vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Não vivam sem propósito, como pessoas que são dadas ao aquém, ao além, como se não houvesse nada. Não. Pelo contrário, cuidado. As más companhias corrompem os bons costumes. Não ache que pessoas que vivem com más companhias, o seu aspecto moral não vai ser corrompido. É isso que Paulo está dizendo. Cuidado vocês, igreja de Coríntio. Vocês estão permitindo que essas pessoas ensinem essa heresia dentro da igreja, achando que isso não vai corromper a moral de vocês. Vocês estão equivocados. Cuidado com as más companhias, porque elas corrompem os bons costumes. E no final, Paulo vai exortar eles, para que eles não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E eu digo isto para a vergonha de vocês. O que Paulo está dizendo aqui é que essas pessoas que não entendem sobre a ressurreição, Paulo as considera como pessoas que não conhecem a Deus. E por que isso é vergonha para aquela igreja? Imagine, dentro de uma igreja, pessoas não sabem sobre a ressurreição. Pessoas não sabem que a ressurreição é o pilar da fé cristã. Paulo está dizendo, isso é vergonhoso para vocês. Vocês não ensinaram para eles. Eu digo isso para a vergonha de vocês mesmos. A ressurreição é o pilar da fé cristã. Por isso, Paulo os convida a viver de uma maneira que reflita essa verdade, não pecando, tomando cuidado com as más companhias, mostrando que a sua santidade precisava refletir essa verdade. Então Paulo encerra esse primeiro bloco da ideia sobre a ressurreição, do versículo 1 até o versículo de número 34. Mas deixe-me trazer aqui 3 aplicações para vocês, para ajudar a olhar para tudo isso e como podemos aplicar na nossa vida. Primeiro, eu quero encorajar você. Viva com a esperança concreta na ressurreição. Viva com a esperança concreta na ressurreição. A doutrina da ressurreição, o ensino da ressurreição, não só é uma ideia teológica, não só é um argumento bonito de Paulo. Isso precisa ser vívido em nossa vida. Isso precisa fazer parte dos nossos dias, daquilo que vivemos, como vivemos. E se de fato cremos que Cristo ressuscitou dos mortos, também ressuscitaremos com Ele. Isso transforma completamente, por exemplo, a maneira como lidamos com as dificuldades. Nós iremos sim sofrer com as dificuldades, chorar e lamentar com as dificuldades, mas sempre iremos ter a esperança da ressurreição. Olharemos sempre para o nosso Senhor ressurreto e viveremos baseado nessa certeza concreta da ressurreição. Romanos 8:18, esse mesmo Paulo vai dizer assim: portanto, as nossas aflições momentâneas não se comparam com a glória que está por vir. Paulo está olhando para a ressurreição de Cristo também. Sabe, as aflições momentâneas que fazem parte da nossa vida, Paulo está dizendo, vocês não sabem, mas quando chegar o dia
que o povo de Deus também ressuscitará, será ressurreto também. Nada, nenhuma aflição se compara com a glória desse dia, com esse dia que está guardado para o povo de Deus. Então podemos viver sim com uma esperança concreta da ressurreição. Que isso faça parte das suas orações de agradecimento a Deus. Cristo ressuscitou. Que isso faça parte das suas canções. Cristo ressuscitou. Que isso marque o seu calendário. Por exemplo, na Páscoa, quando celebramos, Cristo ressuscitou. Que isso esteja em seus lábios. Cristo ressuscitou. Mas acima de tudo, que isso esteja em seu coração. Essa certeza de que Cristo ressuscitou. Mas há uma segunda aplicação. A obediência e o sofrimento em nome de Cristo não são em vão. Lembra que Paulo vai dizer que ele enfrentou feras, que ele foi obediente. Paulo vai dizer numa das suas últimas cartas que ele combateu o bom combate, que ele guardou a fé. Paulo foi obediente ao Senhor, Paulo sofreu pelo Senhor. E isso não é em vão, meus irmãos. A sua obediência em servir ao Senhor, por exemplo, aqui na igreja. Por mais que outros não vejam, por mais que às vezes você se sinta sozinho, isso não é em vão. Continue obedecendo ao Senhor. Lembre, Cristo ressuscitou e o seu povo ressuscitará também em glória com Ele. Se você é alguém que sofre por causa do Evangelho, isso também não é em vão. É isso que Paulo termina lá no versículo 32, falando que os sofrimentos que ele teve em prol do Evangelho, por causa do Evangelho, porque Cristo ressuscitou, isso não é em vão. Isso não é em vão. Então, meus irmãos, se alegrem, sabendo que a sua obediência e que o seu sofrimento, no nome de Cristo, não é em vão. Viva a sua vida dessa maneira. Mas há uma última aplicação. E se nós vivermos assim, precisamos adotar a prática de proclamar a esperança da ressurreição a outros. Paulo, lá no versículo 1, diz que esse evangelho ele recebeu de Deus. E que ele pregou esse evangelho puro a outros. E que nós temos que ter essa mesma prática, de proclamar a ressurreição, de proclamar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sei que alguns de vocês já fazem isso. Eu sei que alguns de vocês têm mais dificuldade de fazer isso. Mas eu quero encorajar aqueles que já fazem. Continue pregando o evangelho. Não desista, continue pregando o evangelho. Para você que tem dificuldades, talvez de iniciar uma conversa, talvez de pregar o evangelho para amigos, para outros que você conhece, até para familiares. Ore, peça capacidade ao Senhor, para que você tenha oportunidades de anunciar esse evangelho. Perceba, Paulo está falando isso com alegria, mostrando para essa igreja que esse é o fundamento da fé cristã, que Cristo ressuscitou. Então, se você é cristão, adote essa prática. Se você já faz, continue. Mas eu queria chamar a atenção também para você que ainda não caminha com o Senhor, para você ainda que não professa a fé no Senhor Jesus Cristo. Olhe comigo o versículo 9. Paulo vai dizer assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Esse homem testemunhou a morte de Estevão, consentiu na morte de Estevão, fez outras atrocidades. Talvez é aquele que você diga, esse aqui nunca vai converter ao evangelho. E talvez você que nos visita, você que ainda não professa a sua fé no Senhor Jesus, ao olhar para tudo isso e dizer, isso é bonito, a obra da ressurreição é bonita, o que o Senhor fez é bonito, mas a minha vida, Anderson, é muito torta, esse caminho aí não é para mim. Eu pergunto a vocês, e esse homem aqui, Paulo, que perseguiu a igreja, pegou documentos para matar outros, a fio de espada, porque pregavam o evangelho. Paulo está dizendo que esse evangelho da ressurreição também o alcançou, o transformou a sua vida. E agora esse homem que antes perseguia a igreja, agora está proclamando e pregando o evangelho. Eu digo para você, não há pecado
que a obra redentora de Cristo, sua morte e ressurreição, não possa cobrir, meu irmão, minha irmã. E talvez nessa noite, você que escuta, é essa noite que o Senhor tem te chamado. Essa noite que você vai entender que Jesus ressuscitou pelos seus pecados também. Que Jesus ressuscitou pela sua vida também. E como esse mesmo Paulo vai dizer, que antes era alguém destemido, terrível, foi alcançado pelo Senhor. Você também pode ser alcançado por Deus. O Senhor pode alcançar também a sua vida. Se você nos visita e você entende isso, no final do culto nos procure para conversarmos mais sobre isso. Percebe? Proclame o Evangelho de Jesus, porque Jesus ressuscitou. Podemos falar isso com alegria, Então, são essas 3 aplicações. Primeiro, viva com essa certeza, esperança concreta na ressurreição. Quando o medo da morte, entre outras coisas, te assolarem, lembrem-se da ressurreição de Cristo Jesus. A sua obediência e o seu sofrimento em nome de Cristo não são em vão. É isso que Paulo está dizendo lá no final, a propósito em obedecer e em sofrer quando necessário, no nome de Cristo. E que tudo isso nos impulsiona a proclamar esse evangelho da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo.